Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal da Lili TV. Estamos em dezembro e o clima não está nada natalino lá pelas bandas do SBT. Aliás, desde a morte de Silvio Santos, o fundador da emissora, o clima lá anda pesado, gente, pelas demissões praticamente em massa que as filhas do dono do baú estão promovendo lá na rede do SBT. Mas será que o SBT está falindo? Qual é o motivo por trás de tantas demissões? Antes da gente analisar os fatos, quero pedir para você que não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de temas variados que a gente costuma trazer aqui no canal da Lili TV. Gente, mas o lance lá no SBT tá pesado. Até Raul Gil, que era uma espécie de sócio do Silvio, né, quando o Silvio era vivo, também dançou, né? Pegou o seu banquinho e saiu de mansinho, saiu de fininho, né? Pegou o seu banquinho e saiu de cena, gente. Raul também foi demitido, não terá mais a partir de 2025 o programa Raul Gil. Além do programa Raul Gil, também rodaram os programas de entretenimento, Tudo Nosso, acabou, Chega Mais, também acabou. Esses programas não vão estar mais na grade do SBT. Parece que a emissora não anda muito bem das pernas, né? Mas o que será que está acontecendo? Acompanhe aqui e a gente vai saber. Antes de falar sobre o que está acontecendo, né? Será que a emissora está em processo de falência? Vamos avaliar algumas situações interessantes, inclusive Raul Gil saiu de uma forma, eu diria que até muito sensata, né? Ele se despediu na internet e ele foi grato ao tempo que ele ficou na emissora do Silvio. Mas antes de falar do Raul, gente, o apresentador do É Tudo Nosso, o Benjamin Bach, ele deve ser aproveitado nessa nova fase, porque qual é a justificativa? Mas tem outras coisas por trás disso, não é só isso que eu vou dizer agora, não. A justificativa das herdeiras do dono do baú é que a grade vai passar por uma mudança, né? Tá havendo uma reformulação na grade de programas do SBT. E nessa nova fase, nessa reformulação, a emissora vai aproveitar o Benjamin Bach, que era do programa É Tudo Nosso, em uma outra atração. Ele é um nome forte, né? Mas ainda não foi bem definido no que. Pode ser que ele seja apresentador do Arena do SBT. Pelo menos o jornalista é um nome forte para ser apresentador do Arena do SBT, que é um esportivo, é um programa esportivo nas noites de segunda-feira. Ainda não está nada fechado, mas pode ser que o Benjamin do É Tudo Nosso seja reaproveitado aí nessa nova grade que virá em 2025. Mas o clima, gente, é de terror, né? Nos bastidores ali do SBT, o clima tem sido tenso, tem sido pesado, né? O Chega Mais, que foi um outro programa que também saiu da grade e demitiram a apresentadora Michele Barros. E também foram desligados, junto com a Michele Barros, mais ou menos uns 20 profissionais que atuavam nos bastidores dessa revista eletrônica matinal, incluindo o diretor Ricardo Carmona, que estava na emissora há mais de 16 anos, gente. As filhas do Silvio estão passando ali a vassoura, né? Estão varrendo tudo, né? Tá tendo aí realmente uma demissão pesada, significativa. Mas antes de falarmos do Raul, né? Que o Raul até se pronunciou nas suas redes e até fez uma carta de despedida, uma carta aberta de despedida, enfim. Vamos saber
né? Vamos falar agora um pouquinho sobre os demitidos do SBT desde a morte do Silvio. Lembrando que o Silvio morreu em 17 de agosto de 2024, aos 94 anos, né? E o Silvio já estava um pouquinho afastado do comando da emissora, ele já tinha delegado funções, já tinha delegado poder para suas filhas, né? Mas enquanto o patriarca do SBT estava vivo, ainda havia uma certa cautela, né? Ele morreu, nem mesmo Raul Gil, que era um grande amigo do Silvio, foi poupado. Seria por questões de falência, gente, que elas estão sendo tão firmes ou radicais? Acompanha aí que a gente já vai falar sobre isso. As dispensas atingem todas as áreas do SBT. Aliás, segundo a direção da própria emissora, somente em novembro foram dispensados 117 funcionários. A emissora chegou a enviar flores aos demitidos e uma nota na qual justificava, né, agradecia a colaboração desses funcionários, mas dizia que eles não iriam mais permanecer ali no quadro. E para a imprensa, né, a nota passada em novembro em relação a essas demissões, aí 117, 120 pessoas demitidas praticamente, a justificativa é que eles tinham uma profunda gratidão, né? A emissora tinha uma profunda gratidão aos colaboradores, né, que ajudaram a construir a história do SBT, mas não ia ser mais possível que eles continuassem na emissora. E essas demissões, elas começaram em agosto, no mês de falecimento do Silvio Santos, né, chamadas de passaralho, né, que é um jargão para demissões em grande escala, né, demissões aí em massa. Esse passaralho visa não apenas reduzir o prejuízo. Ih, tá falindo a emissora, gente? Espera aí, vamos saber isso direitinho. Essas demissões, elas visam não apenas reduzir os prejuízos de 2024, como também elas têm um olhar para os novos investimentos, né, em programas que não decolaram, né, programas que aí foram investidos, né, na emissora, mas não foram para frente. Então, o que a direção do SBT justificou lá em agosto, quando começaram essas demissões, era o seguinte, gente, que o SBT trabalhava no meio do ano com uma previsão de rombo, exatamente isso, de cerca de 100 milhões de reais em 2024. 100 milhões de reais. Esse é o rombo em 2024 que o SBT já trabalhava. Devido a esses novos investimentos em programas que não decolaram, houve uma queda na receita, né, ou nas receitas publicitárias da emissora. E aí a saída encontrada pelas herdeiras de Silvio Santos realmente foi demissão em massa, né? Vamos demitir porque a situação está feia. Na ocasião, a direção do SBT justificou que a emissora estava passando por uma revisão do seu modelo operacional, com foco no desenvolvimento sustentável da emissora. Na verdade, era para tapar o buraco, né? Aliás, não é um buraco, é uma cratera, porque 100 milhões, né, de rombo é algo muito significativo, né? 100 milhões, em torno de 100 milhões só para o ano de 2024, gente. Então, a direção encontrou a saída no passaralho, né, que é o jargão para demissões em massa, para evitar que a situação se tornasse pior. E até novembro de 2024, a emissora já havia realizado demissões e cortes em torno de 20% de seus custos. Ou seja, teve uma redução significativa
em custos, né? Se o rombo era de 100 milhões, conseguiu reduzir em 20%. A cúpula da empresa havia determinado a todos os programas da emissora um corte de gastos que deve atingir mais ou menos 20 milhões até o final de dezembro de 2024, sem contar as demissões, né? O ano ainda não acabou e pode haver ainda mais demissões, né? Podem haver mais demissões aí pelo caminho. Os diretores dos programas foram orientados a reduzir os gastos com convidados, viagens, transportes e horas extras. A situação lá está no vermelho. A verdade é essa, gente. A situação está no vermelho. Mas como será que o público reagiu à demissão do Raul Gil, gente? Aliás, qual é a sua opinião? Você acredita que o SBT errou demitindo o Raul Gil? Ou o Raul Gil já contribuiu tudo que ele tinha que contribuir, né? Como ele mesmo disse, pode ser que ele se aposente, não deixou nada certo, mas pode ser que ele se aposente. O SBT errou nessa demissão, gente, porque o programa Raul Gil era um dos melhores programas ali da grade, né? Um dos programas com muitos patrocinadores, enfim, da grade do SBT. Mas o que chamou a atenção do público e causou um enorme alvoroço na web, diante de todas essas demissões, realmente foi saber que o programa Raul Gil está fora, totalmente fora da programação, né, da rede aí para 2025, ou seja, não faz parte mais da grade do SBT. E nas redes sociais, os internautas opinaram de diversas formas. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Raul Gil, que é uma das demissões aí mais significativas, foi algo certo, né? Para enxugar mesmo o rombo aí, né? Tentar consertar as finanças do SBT, ou pode ser que as herdeiras do Silvio deram um tiro no pé? Deixa o seu comentário aí, gente. Mas nas redes sociais, os internautas opinaram sobre as decisões e boa parte em choque, né, com a demissão do Raul Gil, discordou da atitude da emissora, né? Disse que poderia até acabar a emissora sem o programa do Raul Gil, que o programa do Raul Gil é o melhor, né? Não, eles estão mudando muita coisa. Muitos internautas não aprovaram. E após diversas, né, especulações, realmente foi concluído aí no início de dezembro a demissão do Raul Gil do SBT. O apresentador, para vocês terem uma ideia, ele ficou na emissora fundada pelo Silvio Santos 14 anos, né? Foram 14 anos, né, os últimos anos, né, agora 14 anos. Mas ele acabou sendo desligado pela filha do Rei do Baú, né? Quem está no comando, né? Quem é a mulher do punho forte aí, que comanda a parte administrativa, financeira, né? Faz essa gestão do SBT, é a Daniela Beirute, né? Uma das filhas do Silvio Santos, que atualmente ocupa o cargo de diretora executiva do canal, gente. Com uma carreira que ultrapassa 6 décadas, Raul Gil fez um vídeo, postou nas redes sociais e destacou todo o seu legado, agradeceu ao público, demonstrou uma serenidade e um coração grato até pelo SBT, né? Que ele disse, inclusive, que ele ficou muito rico, gente, com o SBT, porque ele era sócio do Silvio, até um pouco antes aí do Silvio sair de cena, até antes da morte dele, né, se afastar. Ele era uma espécie de sócio. Ele ganhou muito dinheiro, palavras do próprio Raul Gil. E nesse vídeo de despedida, o Raul Gil ele foi direto ao ponto ao comunicar o encerramento do ciclo, né, do fechamento desse ciclo. Abre aspas, Raul falando: meus amigos, meus colegas,
meus fãs e meus patrocinadores. O programa Raul Gil está fora do SBT. Foram 14 anos lá, durante os quais ganhei dinheiro, muito dinheiro, porque era sócio. O próprio Silvio Santos me colocou como sócio e nesses 14 anos tive tantas conquistas que não estou preocupado em ficar parado. A vida segue e o SBT também, fecha aspas. Essas foram as palavras do Raul Gil. Agora, o Raul Gil deixou claro, gente, que a decisão partiu da Beirute, da Daniela Beirute, filha do Silvio Santos, né, a diretora executiva. A Daniela promoveu algumas mudanças no SBT, isso é fala do Raul Gil. E desejo muita sorte a ela, que seja muito feliz com as suas novas contratações, avaliou o Raul Gil, né? Desejou aí tudo de bom para ela, gente. E apesar da saída do Raul Gil, né, da grade aí do SBT, e ele ter demonstrado otimismo, né? Ele fez questão de relembrar sua trajetória. Ele pontuou o seguinte, gente, que ele já voltou para o SBT 3 vezes, para Record outras 3 vezes e também para a Band 2 vezes. É claro que agora entra também a questão da idade, isso o próprio Raul falando, mas está tudo bem, né? Afinal ele está com 80, acho que é 84 anos, enfim. Ele já cumpriu o legado dele, né, gente? Ele já fez tudo que ele tinha que fazer. Um legado de talentos e emoções, né? Inclusive, o comunicador também refletiu o impacto do seu programa, que não só revelou grandes nomes da música como Titãs, Lulu Santos, como também ofereceu suporte emocional ao público. Ele consolou o público, gente. O programa Raul Gil, aspas, né, fala do Raul. O programa Raul Gil trouxe muita alegria, revelou muitos talentos, descobriu e lançou tantas pessoas, além de revelar palavras, além de levar palavras de conforto a telespectadores que muitas vezes estavam enfrentando momentos difíceis, até mesmo depressão, fecha aspas, foi o que o Raul falou. Mas vamos agora falar mesmo sobre a questão aí financeira, o que está motivando essas demissões no SBT. Será que a emissora, fundada por Silvio Santos, está falindo? Na verdade, as demissões elas começaram pouco mais de um mês após a morte do Silvio, né? Em agosto deste ano. O que se sabe, gente, é o seguinte, que as dispensas lá no SBT não são por acaso. A emissora enfrenta uma crise de faturamento e de audiência desde o ano passado, desde 2023, né, quando o Silvio ainda estava vivo, mas já não estava ativo, né, na TV. Quando a Daniela Beirute, a filha do Silvio, assumiu a vice-presidência. Então ela assumiu a vice-presidência e ela já pegou essa batata quente que a empresa já tinha esse déficit, né, de faturamento, já não estava legal. E em 2023, a jogada arriscada de mudança na programação fez com que a empresa gastasse mais dinheiro ainda do que deveria, gente. Então, em 2023, ela entrou e aí fez uma jogada arriscada e os programas parece que não deram muito certo. A filha do Silvio Santos promoveu grandes mudanças e agora ela tenta enxugar os gastos. Essa é a realidade por trás das demissões. Ela tenta enxugar os gastos para fechar o ano de 2024 no azul. Mas pelo jeito o negócio lá tá no vermelho, gente. Tá bem no vermelho. O SBT teve uma queda em suas receitas com publicidade. A rede arrecadou 1,149 bilhão com anúncios. Parece muito, né? Valor, infelizmente,
5% inferior ao do ano de 2023, que foi de 1,209 bilhão. É muita grana, mas mesmo assim eles estão em queda de arrecadação. Mas o SBT segue, né? Toda essa movimentação traz aí uma nova contratação, gente, né? Deixei aí essa surpresinha para o final. Traz uma nova contratação, que é a chegada do José Luiz Datena para o comando do Tá Na Hora, que vai ser na faixa de 16h45 às 19h45. E vamos ver se vocês adivinham, na hora da crise, o que é que volta a ser veiculado no SBT? Chaves, Chaves, Chaves. Exatamente. O seriado mexicano Chaves deve voltar para a grade a partir de 2025. Então, na verdade, é isso, gente. O SBT não está falindo, mas o SBT está numa situação crítica. Está trabalhando aí com um orçamento muito apertado e essas demissões, elas visam enxugar o rombo, né? Tentar fechar esse rombo e tentar recuperar as arrecadações aí publicitárias, porque estão em queda também. A gente espera, né, que a emissora se recupere, vamos acompanhando, vamos trazendo informações, né, se tiverem mais mudanças significativas no SBT, a emissora do Silvio, né, que o Silvio deixou para as filhas dele, vamos trazer as informações para vocês. Por enquanto é isso, gente. A emissora não está falindo, mas está sim numa situação muito difícil. Eu espero que você tenha gostado e comenta aí, na sua opinião, foi certa essa demissão do Raul Gil? A Daniela Beirute, a filha do Silvio, a diretora executiva, ela acertou demitindo o Raul Gil? Ou pode ser pior ainda, gente? Pode ser uma situação ainda mais difícil a partir de 2025. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, compartilha esse vídeo e continua seguindo a gente aqui. E nós nos vemos num outro vídeo, gente, sobre uma outra temática. Até mais!